Cidade de terra vermelha, que marca no sapato de quem por aqui passa, também registra todos os passos que dou, assim criando laços. As águas potentes que despencam pelas cachoeiras colidem com força nas águas rasas que as abraçam. Respingos pulam como que saltitassem, reverenciando a beleza primitiva do lugar, refletindo toda a sua energia nas noites enluaradas. A natureza não pede a licença, invade os caminhos. O aroma que exala das flores transforma humores negativos, produzindo uma leveza no ser. Como a história é ligada por meio de pequenos fiozinhos, né? Como se fosse um trabalho de uma teia. Né? Alto Uruguai relaciona com Cruz Alta, relaciona com Palmeiras e vai lá com o Rio de Janeiro, que era a sede do Império na época. Né? O medo que a fronteira fosse ocupada por espanhóis, né? Que os nativos que tinham ocupavam essa região aqui. A gente sabe que essa região aqui era uma região de comunidades indígenas, né? A gente tinha caigangue, coroados, né? Na região de São Valério, os caigangue aqui mais próximos de nós. Aqui mais tarde a gente vai ter inclusive as reservas aqui próximas, Redentora, Portela, né? Reservas nativas que permanecem. Esse era um espaço das populações nativas, mas preocupava Cruz Alta por ser uma região despovoada de gente branca, como eles diziam, né? E porque os nativos não tinham essa noção de fronteira que o europeu ou que o branco tinha. Nós podemos dizer, sim, que efetivamente, a partir de 1801, então, inicia-se a ocupação, né, da região noroeste. Essa ocupação, que até então tinha sido de militares, esporadicamente de algum outro aventureiro, né, agora então vai ser organizada principalmente pelas chamadas empresas de colonização. Né? Então são empresas que vão recrutar colonos, né, e vão trazer para cá, então, para a região noroeste. Para quê? Garantir a posse da terra. Apesar de estarmos em paz com os espanhóis, né, Brasil e Argentina estar em paz, já é século XIX, né, é o Tratado de Badajoz, se não me engano, onde então fica definido que o Rio Uruguai é a fronteira. Só que, para garantir mesmo, para não deixar a terra abandonada, né, começa a se trazer colonos. Né. Primeiro, então, os colonos portugueses, que já tinham vindo, né, e que colonizaram toda a parte ali de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Rio Pardo, né. Quem efetivamente vai penetrar, então, na região noroeste, né, para colonizar, com bravura, com determinação, né, porque, imagina, né, era uma região onde o mato era muito grande, né. Nós temos aqui, então, a Mata Atlântica, onde madeiras nobres vão ser tiradas e que vai ser usado também, então, para fazer a casa do colono. Né. Então, imigrantes vindos dos mais diversos locais, né, principalmente da Alemanha, principalmente da Itália, mas também aqui das chamadas colônias velhas, né, vem de Estrela, Lajeado, São Sebastião do Caí. Então esses colonos então, é que efetivamente vão colonizar a região noroeste, e, volto a dizer, é a última fronteira agrícola do Rio Grande do Sul. Depois daqui, a gente começa a subir, então, Santa Catarina, Paraná, vai adiante. No século XIX, o Brasil, o Império Brasileiro, teve que enfrentar várias guerras com os seus vizinhos. Né? As principais são a da Cisplatina, no início do século, e depois, mais para o final do século, a Guerra do Paraguai. E essa fronteira que nós vivemos aqui, ela vai definir e fazer parte de todo esse enredo de guerra e de estabelecer território. No caso, o território brasileiro, o território do Império do Brasil. A Guerra do Paraguai, que vai acontecer lá perto de 1870, 1864, ela vai também fazer o Império pensar que este lugar que nós vivemos hoje, que é Três Passos, tem que ser ocupado, e ocupado por pessoas de preferência de origem europeia e que se digam depois brasileiros.
o Império então determina que diz, olha, vamos ter que ocupar, né, a sugestão é que se crie uma colônia militar, faça um posto de ocupação numa região, né, estratégica, que seria então o Passo Grande, hoje o atual Alto Uruguai, né, mas conhecido como Passo Grande na época. A ocupação do Noroeste se torna importante justamente para garantir a posse da terra. Tá? Como eu falei, Portugal e Espanha já vão estar em paz. Então essa definição da fronteira oeste como sendo o Rio Uruguai vai ser muito importante para garantir a posse da terra. A terra muito boa, né, uma terra fértil, a nossa terra vermelha é uma terra fértil. Os colonos diziam que a própria terra era o adubo, né? O único grande inimigo eram as formigas, né? E com o tempo eles foram também dando um jeito de conseguir tirar o produto da terra, né, para poderem sobreviver. Então o Noroeste é uma fronteira agrícola, nós podemos dizer que é a última fronteira agrícola do Rio Grande do Sul. No século XIX, esta área que a gente vive hoje aqui, da região Celeiro, da atual região Celeiro, era vastamente povoada por indígenas, Guarani, de origem Guarani e de origem Caigangue. Onde fica hoje o trevo de Campo Novo era o centro dessa cidade organizada, num modelo de cidade de redução missioneira, porque muitos deles sobreviveram à Guerra Guaranítica e saíram da missão de Santo Ângelo. Todo esse espaço que vai de Palmeira das Missões até a costa com o Rio Uruguai era o erval de um desses 7 povos, né? O erval de São Miguel. E nesta parte, então, é que vem habitar os sobreviventes da Revolução Guaranítica. No século XIX, eles constroem essa cidade aqui, eles são grandes comerciantes de erva mate, são comerciantes de couro e acabam sempre mantendo um vínculo com os outros indígenas que moram do outro lado do rio. Eles não tinham essa noção que nós temos hoje de fronteira, né? Muito menos que o Rio Uruguai separasse, fosse uma fronteira real, realmente. Eles estavam, então, sempre conectados com a terra, que era uma terra indígena Guarani. Toda essa parte que tem erva mate é uma terra indígena que pertencia ao povo Guarani, que pega o noroeste do estado do Rio Grande do Sul, o sul do Paraguai e o norte da Argentina. Então, esse era uma nação para eles, né? Quando eles começam a reclamar do preço do charque, do preço começa aquela guerra tributária que vai resultar na Revolução Farroupilha, é que se percebe que havia realmente esse grupo de indígenas bem organizados na fronteira do governo imperial do Brasil, na fronteira com a parte que seria da Espanha. A colônia militar do Alto Uruguai, que é de 1879, ela é a única, eu acredito que ela seja a única, justamente porque o projeto existia de mais colônias. Eu retomo a questão da luta sempre entre Portugal e Espanha, né? Como o Uruguai ficou definido como a divisa, né? Então Portugal vai tentar então realmente garantir essa posse da terra, colocando essas colônias militares. Eu acredito que ou faltou dinheiro, né? Ou a colônia militar do Alto Uruguai deu conta de tudo, né? Então, 1879, esses militares que vieram diretamente do Rio de Janeiro, né, da corte, né, já que nós éramos império ainda, né, vieram e se instalaram no Alto Uruguai, formando então a colônia militar do Alto Uruguai, que é a primeira referência de Três Passos, né? Por quê? Porque o soldado João Padilha do Nascimento, que fazia parte desse destacamento, né, ele é levado então para ficar a mais ou menos 30 quilômetros antes da colônia, né, para vigiar quem passasse então na picada geral, né, que ligava a colônia militar à Palmeira das Missões, que era o município mãe, né. Muito bem. Essa casa de guarda, né, que é de 1882, onde o João Padilha do Nascimento então vai morar, né, vai cuidar,
é que vai dar origem a Três Passos, né? Então você faz uma espécie de galpão, de estalagem, vamos usar uma palavra assim, em que você fica então para alguém vai tomar conta. Quem vai tomar conta desse local vai ser o João Padilha, né? Então ele é o responsável por manter o local, o espaço. E quando é desmembrada a colônia militar, então essa região aqui do Três Passinhos, que tinha a casa de repouso, ele é como uma forma de agradecimento, de promoção, é cedido um espaço, um terreno próximo aos cursos d'água, ao que seria então o nosso primeiro morador oficial. Então essa colônia militar, ela tinha essa incumbência, né, de garantir que bandidos, soldados, o que quer que fosse, prejudicasse essa região, né? Lembrando que era uma região bastante desabitada, né? Ela só vai ser efetivamente povoada, né, a partir da primeira e da segunda década do século XX, né? Então que vai surgir então o pouso dos Três Passos em função dessa casa, em função dos córregos, né? E a partir daí começa-se a receber colonos, então 1910, 1915, 1920, a década de 20 entra muitos colonos aqui. Então o povoamento ele começa dessa forma, primeiro com os militares para garantir a terra e depois então vem os colonos então para plantar, para criar o seu gado, principalmente o porco, né, que foi ponta de lança da nossa economia, né? Esses colonos vieram e com certeza conseguiram aqui nessa terra de hospitalidade, né, que é a nossa marca, né? E esse caminho, então, que vai do Alto Uruguai, passa pelo que é o nosso município Três Passos hoje, e vai em direção ao Campo Novo, para quem se desloca com tropa, cavalo, né, é um caminho longo e exige algumas paradas. Então, de lá para cá, quem vinha acompanhando a tropa, que seria, então, o nosso João Padilha do Nascimento, ele chegou num certo espaço aqui, uma região mais elevada, né, um pouco mais elevada, de boa aguarda, né, com cursos de água, água potável, vamos dizer assim, cursos de água limpa, própria. Então ele resolveu parar com a cavalhada aqui, antes de dirigir para a nossa colônia, e deu uma descansada. Como ele atrasou um pouco a chegada da tropa, né, do grosso, da comitiva lá, ele disse, onde é que tu parou? Eu tive que fazer uma parada, deixar os animais descansar e deixar eles beber água na região dos Três Passinhos, né, porque tem 3 riachos, né, são 3 pequenos cursos d'água que são próximos, né, que correm em paralelo. Temos os marcos aqui na cidade definindo eles, e esses 3 passinhos então acabaram nomeando o local. A cada passo que dou em Três Passos, sinto-me aprazerada, pois sou eu que guio os meus passos. Observando a natureza, consigo deslizar-me pelos meus sonhos e ver plenamente a beleza que me cerca. Quando os primeiros raios de sol despontam, me transformo numa pessoa risonha e agradável. Enquanto essa luminosidade solar preocupa-se em despertar as plantas, ela também desliza sobre a minha pele, dando-me a certeza de que aqui é o meu lugar. Todas as cidades são hospitaleiras, mas Três Passos pode dizer que tem uma marca especial de hospitalidade por causa dos três passinhos, né? 3 córregos de água, né, que acolhiam todo mundo, dava água para os animais, dava água para os viajantes. Então eu acho que a marca da hospitalidade é bem mais forte aqui em Três Passos.